Bolsonaro ou Lula? Quem é melhor no combate à pobreza? Nós vamos trazer uma série de debates com pessoas que sejam capazes de representar os dois espectros políticos, direita e esquerda, conservadores, progressistas. Todos os debates serão publicados em uma playlist especial aqui no canal. Hoje eu tenho comigo a Laura Sabino, estudante de História pela Universidade Federal de Minas Gerais, militante da esquerda, uma das organizadoras do Cursinho Popular de Neves. Também tenho a Lívia Santos, acadêmica de Direito e presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito Milton Campos, e ativista conservadora desde 2016. Quem é melhor no combate à pobreza? Nesse primeiro bloco, eu gostaria de trazer, então, um dado do FGV Social, Fundação Getúlio Vargas Social. O contingente de pessoas com renda domiciliar per capita até R$ 497 mensais atingiu 62,9 milhões de brasileiros em 2021, cerca de 29,6% da população total do país. Este número, em 2021, corresponde a 9,6 milhões a mais do que 2019. Posto isso, sabemos que o presidente eleito terá que lidar com políticas para combater a pobreza. Bolsonaro ou Lula? Quem é melhor no combate à pobreza? Laura Sabino. Oi, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui e também agradecer por você ter topado, por todas as pessoas que estão aqui, por ter organizado esse debate. Eu acho que é um tema muito importante, principalmente quando a gente vê que o debate político está inflamado com uma ideia de se debater até mesmo temas paralelos, fake news e até sobre outros países, né? Enquanto a gente tem um país em que as pessoas estão na fila dos ossos, enquanto o número de pessoas tendo que cozinhar com lenha porque não tem gás em casa aumentou de uma maneira absurda. Então eu acho que esse tema sobre a fome nunca foi tão importante debater, né? Sobre os dados em relação à fome, eu acho que nada melhor do que a realidade concreta para a gente poder analisar e responder essa pergunta, não é mesmo? A gente tem um número exorbitante do crescimento da pobreza durante o governo Bolsonaro. Cresceu mais de 70% o número de pessoas que passam fome no país, o que é um dado realmente assustador. A gente tem 33 milhões de pessoas, de brasileiros hoje, que não têm o que comer, né? E é um número que realmente é absurdo. Na realidade, 33 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar, né? Ou seja, que não sabem o que vão comer amanhã, que não sabem o que vão dar para os filhos se alimentarem. Então é um número completamente absurdo que a gente tem. Então eu estou muito feliz de hoje a gente poder falar sobre essa questão da fome aqui e pautar, principalmente no governo Bolsonaro, como é que isso tem sido feito. Lívia Santos. Bom, Mendes, obrigada, né, pelo convite, muito obrigada. Então, eu acho assim que a gente tem que considerar também que o Brasil ele passou por uma crise, que foi uma crise mundial ocasionada pela pandemia do Covid-19. Então, assim, não tem como você responsabilizar o chefe de Estado, o chefe do Executivo Bolsonaro, por todas essas mazelas que foram causadas pela pandemia. Então, assim, pelo contrário, né? Mesmo com a pandemia, com a guerra na Ucrânia, com a crise hídrica, com todas essas questões que assolaram o país, ele fez uma política aí de incentivo, auxílio emergencial de R$ 600 e R$ 1.200 para mães que fossem chefes de família. O Pronamp, que é um programa também que foi inaugurado, né, durante esse período aí de recessão econômica mesmo causado pela pandemia. Então, assim, eu acho que não tem como você culpar um governante por conta da fome que está instaurada, sendo que foi ele que defendeu, que foi contra o lockdown. Então, assim, concluo aqui. Ok, lembrando que ambas debatedoras receberam uma regra antes do debate com o tempo, sendo que esse tempo pode ser usado na integralidade ou, por liberalidade do próprio debatedor, pode não usar o tempo completamente. Laura Sabino.
Bom, eu acho importante a gente falar sobre a pandemia, porque tem muitas pessoas que acreditam que o motivo dessa crise econômica é causada por causa das medidas de segurança que foram seguidas, né? Na verdade, que custaram para serem seguidas na realidade. Mas a gente tem dados que mostram, e isso daí é fácil vocês acessarem, basta vocês olharem no Google. Os países que melhor se recuperaram economicamente foi os países que adotaram as medidas que a ONU indicou para a saúde em relação ao lockdown. E mais do que isso, eu acho interessante o argumento culpada pela crise foi o fica em casa, sendo que na realidade a gente teve uma política de isenção de imposto para os grandes bilionários, enquanto o auxílio emergencial de R$600, por exemplo, o presidente da República foi contra, né? Quando a gente tem ali, ele vetou a negociação de 60 bilhões de dívidas do MEI que iriam para os pequenos comerciantes em plena pandemia. Ele teve coragem de fazer isso e, mais do que isso, ele teve coragem de, em plena pandemia, incluir os MEIs em dívida pública, além de vetar o projeto, né? Na verdade, eles não colocaram para votar, ele não chegou nem a vetar isso, mas o governo Bolsonaro e o apoio ao Bolsonaro negou colocar em votação um projeto que iria auxiliar os pequenos empreendedores durante esse período da pandemia. Então é muito fácil quando a gente olha e fala, o problema é porque ciclano quis falou para seguir as medidas de segurança. Porque eu acredito, de verdade, que o que aconteceu no Brasil é uma tristeza. A partir do momento em que a gente vê um ministro da economia sacrificar a vida de idosos para uma suposta economia girar, e o resultado nós estamos vendo aí, né? A economia girou no Brasil realmente, os ricos ficaram mais ricos ainda, os bilionários ficaram mais bilionários ainda, enquanto os pobres estão na fila dos ossos. Ok. Lívia Santos. Bom, é importante destacar que o governo Bolsonaro tem apenas 4 anos. Ele tem 4 anos de governo, de gestão, e quando ele começou ali em 2019, a economia começou a saltar, começou a crescer, emprego, renda, que assim, o Ronald Reagan, ele fala que o melhor programa social de combate à pobreza, o melhor programa social é o emprego. Então, assim, quando começou a saltar, veio a pandemia. Então, e mesmo na pandemia, houve essa gestão voltada, né, para os mais necessitados, voltada ali para a dignidade da pessoa humana, e em nenhum momento ele se eximiu dessa responsabilidade. Agora, pelo contrário, o governo do PT, sem nenhum problema mundial, sem nenhuma crise humanitária, enquanto a economia do mundo inteiro crescia, né, e também a questão das pessoas abaixo da linha de pobreza diminuía, era uma linha inversamente proporcional. Aqui no Brasil, aumentava as pessoas na linha de pobreza, de extrema pobreza. Isso é um dado do IBGE, eu trouxe aqui porque é diferente do Lula, eu não fico inventando dados, né? Eu não fico tirando números, eu tirei zilhões de pessoas da pobreza, eu tô pobre até hoje, né? E assim, é um dado do IBGE de 2017 que mostra essa linha inversamente proporcional. Então, assim, é isso. Ok. Ambas as debatedoras trouxeram a pandemia como tema da argumentação. Então, eu gostaria agora de orientar a minha próxima pergunta com o seguinte dado. De 2019 a 2021, houve queda de 1 ponto percentual para homens no quesito insegurança alimentar, caiu de 27% para 26%. E um aumento de 14 pontos percentuais entre as mulheres, subiu de 33% para 47%. Eu, jornalista, estou diante de 2 mulheres. Por que tem tanta gente passando fome? Pandemia, guerra ou governo? Laura Sabino.
Olha, a gente consegue ver isso muito facilmente, mais uma vez, como eu disse, se vocês compararem os dados oficiais dos principais modelos de comunicação, isso não é difícil de você encontrar, mais uma vez, você jogando no Google, né, você consegue ver os dados dos países que se saíram melhor economicamente, que se recuperaram mais rápido economicamente, e são os países que levaram a sério a pandemia, né, que não disse palhaçadas, não imitou coveiro enquanto o próprio povo morria, né, que não estava envolvido ali com CPIs de vacina, né, que acusavam desvios de dinheiro de vacina durante pandemia, né, que é uma coisa assim absurda com esse número de pessoas que a gente perdeu no Brasil. Eu acredito que sim, existe uma conjuntura mundial que com certeza propiciou o aumento das desigualdades no Brasil, mas a gente não pode negar os dados, a gente não pode negar o mundo material, a gente não pode negar que foi nesse período onde que os milionários no Brasil cresceram. E mais do que isso, assim, um dado muito bom do Oxfam que a gente pode olhar aqui é que o número de bilionários vai crescer 115% acima da alta mundial, que é de 40%. Isso significa que a gente teve um governo que fez uma opção de governar para determinados grupos de pessoas. Ele fez a opção de governar para as pessoas mais ricas, né, em detrimento das pessoas mais pobres. E a política econômica que ele instaurou é a prova completa disso, né? E mais do que isso, a política do plano de governo atual que o Bolsonaro propõe para o Brasil é a permanência desse tipo de medida que só beneficia quem é mais rico, né? Quando a gente tem, por exemplo, essa ideia do Paulo Guedes, que agora ele nega, né, mas que é nítida, já chegou a vazar, inclusive, documentos em relação a isso. Mais uma vez, vocês podem procurar um UOL, Folha de São Paulo, grandes veículos. Meu tempo acabou, mas no próximo bloco eu respondo. Ok. Lívia Santos, pandemia, guerra ou governo? Eu acho que de forma alguma não tem que responsabilizar assim totalmente. Aliás, não tem que responsabilizar o governo, sabe? É uma gestão difícil você fazer uma gestão durante uma crise né, humanitária, como eu já pontuei aqui, uma pandemia que alastrou a economia a nível mundial e não só a nível nacional. Pelo contrário, o governo, através, né, do Ministério da Economia, o Paulo Guedes fez um trabalho excelente, aumentou aí, né, trouxe essas políticas de auxílio emergencial e assim, acho que não é problema do governo, né? Porque o próprio Bolsonaro, ele falou que a fome, ele alertou que a fome também matava. Além da Covid, a fome também mata. Então, assim, do período da Covid, parecia que a gente só tinha Covid. Então, assim, eu lamento as mortes, mas não tem como também colocar na conta do governo o número de mortes, e que é questão de um problema, né, mundial mesmo. E não acho que é o governo, não. Acho que foi sim, a pandemia teve foi um agravante e tanto aí para a questão da fome. Isso falou de insegurança alimentar, né, bem, eu gosto de falar assim da insegurança alimentar, acho que meu tempo está acabando. Não, a senhora ainda tem 40 segundos. Mas para concluir mesmo, o Lula falou que o agronegócio é fascista. E quando a gente fala de agronegócio, não estou querendo aqui fugir do tema, mas que tem relação, o agronegócio é o que garante a segurança alimentar também aqui no Brasil. Então, assim, durante esse período de pandemia, a gente viu... Nossa, está acabando. Não, a senhora tem 17 segundos. A gente viu o papel também do agro, né, na questão da segurança alimentar. Então, assim, é isso. Ok. Réplica da primeira debatedora, Laura Sabino. Mais uma vez, eu acho importante a gente se apegar à materialidade das coisas. Mais uma vez, eu acho que é importante a gente pensar o que está sendo colocado aqui, né? Se a gente tem dados que mostram países que fizeram lockdown realmente precisos, que realmente fizeram vacinação a tempo, que realmente seguiram as medidas de segurança e consegue perceber que sem mandar, né, assim, sacrificar a população, porque eu acredito de verdade que ninguém merece ser morto quando a gente tem a vacina, quando a gente tem medidas de segurança e ao mesmo tempo é mostrado que um presidente da República assume, né, fazer
fazer todas essas políticas econômicas, de perdoar a dívida dos bilionários, enquanto, mais uma vez, lembrando, você que é MEI, você pesquisa isso, você foi colocado na dívida ativa durante a pandemia. Nem mesmo no período em que seu comércio poderia fechar por causa de uma crise mundial, você foi tratado com dignidade. Até mesmo no período em que existiu uma crise mundial, em que pessoas estavam na xepa, pessoas estavam na fila de ossos, o presidente da República defendeu um auxílio emergencial digno. Muito pelo contrário, se vocês procuram no De Olho em Foco, vocês vão ver várias propostas de auxílios realmente dignos para a população que foram negados, porque é assim que funciona. Foi uma escolha política feita pelo presidente de escolher beneficiar quem eram os mais bilionários. E isso, mais uma vez, gente, materialidade. Basta a gente olhar os dados. Não tenho que ficar falando e como se fosse uma questão de opção. Não é isso, sabe? É uma questão da gente confrontar os dados. Não é uma leitura de cada pessoa, é um fato. Ok, a sua tréplica, Lívia Santos. Bom, já falei aqui da questão, né, do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil, que o certo mesmo, então, era manter em R$ 89,00 como era o Bolsa Família, né? E ele aumentou para R$ 600,00. Então, assim, o Bolsonaro não está preocupado com os pobres aumentando o auxílio emergencial, que inclusive a bancada do PT foi contra, votou contra o auxílio no Congresso Nacional. Os parlamentares do PT votaram contra, por quê? Porque eu acho que às vezes eles estão olhando só pelo viés eleitoreiro, né? Então, assim, se o Bolsonaro, se não favorece o discurso de que o Bolsonaro se importa com os pobres, né? Se não favorece o discurso deles, que é o que o Bolsonaro odeia os pobres e só governa para ricos, então a gente vai votar aqui contra o auxílio, porque isso pode favorecer ele aí na eleição futura. Então, assim, as pessoas não estão pensando, ele não tem viés eleitoreiro, ele olha realmente para a população, tanto é que ele não teve uma votação expressiva, né? Em 2018 ele perdeu no Nordeste, e mesmo assim ele fez políticas incríveis assim no Nordeste, procurou estar presente no Nordeste, e a transposição do Rio São Francisco, mesmo que é uma obra que estava há 16 anos, 16 anos foi o tempo que o PT ficou no governo, a obra do Rio São Francisco ficou paralisada por 12 anos, superfaturamento, corrupção, e simplesmente em 4 anos o Bolsonaro terminou a obra do Rio São Francisco. E isso eu estou falando do Rio São Francisco porque tem relação com o combate à pobreza, porque quando você gera ali recursos hídricos para uma região que não é tão favorecida, né, pelas condições climáticas, você acaba ajudando sim a população daquela região. Ok. Nós vamos já às considerações finais, lembrando que as regras desse debate, bem como o tema, foram passados previamente a ambas debatedoras. Considerações finais, 1 minuto, com a senhora Laura Sabino, e eu repito a pergunta, Laura. Bolsonaro ou Lula? Quem é melhor no combate à pobreza? E mais uma vez eu bato no mesmo ponto. Os dados mostram muito bem, se a gente for analisar friamente, qual foi o período em que o poder de compra aumentou nesse país. Qual foi o momento nesse país onde que, de fato, as pessoas tiveram mais acesso aos bens de consumo, ao preço das alimentações. O período em que o salário mínimo ele cresceu a mais do que o valor da inflação, algo que, inclusive, o Paulo Guedes agora está negando, que quer dar continuidade, mas que... Eu acho que eu bati o microfone, mas... Não, tá tudo bem. Mas que o Paulo Guedes agora diz que não vai dar continuidade, mas vocês sabem como é que é. É a mesma coisa da política de preços da Petrobras, né? Que se manteve aí durante todo esse período do governo Bolsonaro, cada vez mais subindo o preço do combustível, usando a política de paridade internacional de preços, mas chegando o período eleitoral, resolveu abaixar o número, porque agora sim o valor afeta no bolso das pessoas. Então a gente não cai nessa, a gente sabe que essa política de preços do salário mínimo vai ser mantida assim que o período eleitoral passar, tal qual a política de preços da Petrobras. Senhora Lívia Santos, a senhora tem 1 minuto para as suas considerações finais e eu repito a pergunta. Bolsonaro ou Lula? Quem é melhor no combate à pobreza? Bem Mendes.
o Lula, ele quer manter o pobre na pobreza, porque ele mantendo os pobres na pobreza, ele tem voto. E o Bolsonaro não, ele quer que as pessoas se ascendam, né? As pessoas têm ali a opção de ascender-se socialmente falando. Então, tanto é que o Lula defende regimes que nivelam na base, porque quando você torna as pessoas iguais economicamente, no sentido de só tem como nivelar e igualar as pessoas na miséria. Então, assim, o Lula, por exemplo, ele quer acabar com os aplicativos. E os aplicativos foram formas de manter a renda durante esse período da pandemia. Ele falou que quer acabar com os aplicativos. Então, assim, como que você acaba com uma das formas aí de ter renda, né, da pessoa desempregada ali, ela conseguir manter a renda. Então, assim, vou trazer aqui um dado. Só um minuto. Acabou? O seu tempo. Ah, tá. Não, tá tranquilo. Tá ok, Lívia? Não, pode Esse foi o Debate do Bem. Se você tiver vontade de estar aqui debatendo temas que são tão importantes para a sociedade, entre em contato pelo nosso Instagram. E nós teremos outros debates com as debatedoras. Peço que você se inscreva no canal, ative os sininhos aí para as notificações e responda aqui para você. Quem é melhor, Bolsonaro ou Lula, no combate à pobreza? Esse foi o Debate do Bem.